Você sabia que existem 3 orações específicas que fazem os demônios recuarem instantaneamente? 3 declarações que, quando pronunciadas com fé, podem desmantelar anos de feitiçaria contra a sua vida? Eu sei disso porque durante anos, fui eu quem tentava bloquear essas orações. Meu nome não importa agora, mas o que vou revelar pode mudar sua vida para sempre. Eu fui feiticeira, não uma simples curiosa do ocultismo, mas alguém que operava nos níveis mais profundos das trevas. Minha especialidade era identificar os pontos fracos nas orações dos cristãos e neutralizá-las antes que chegassem ao trono de Deus. Mas 3 orações específicas sempre me derrotaram. 3 declarações que não importava quanto poder eu invocasse, nunca consegui bloquear. E hoje vou expor cada uma delas, porque se há algo que o inferno não quer que você saiba, é exatamente quando e como orar para destruir toda a missão de bruxaria contra sua vida. Então, se você está assistindo isso agora, não é por acaso. Alguém está orando por você, ou o próprio Deus te trouxe aqui. E antes de continuar, quero que você escreva nos comentários agora mesmo: eu creio no poder da oração. Escreva isso porque no mundo espiritual, sua declaração ativa uma proteção enquanto assiste esse vídeo. Durante 17 anos vivi em 2 mundos, simultaneamente. No natural eu era uma mulher comum. Trabalhava, sorria, convivia com pessoas normais. Mas no espiritual, eu era outra coisa. Eu havia sido iniciada ainda jovem, aos 19 anos, em uma irmandade que poucos conhecem. Não vou revelar o nome porque não quero glorificar as trevas. Mas era uma organização que operava em várias cidades do Brasil, com conexões internacionais. Minha função era específica e assustadora. Eu era monitora de orações. Enquanto cristãos oravam em suas casas, em suas igrejas, durante suas vigílias, eu estava lá no mundo espiritual observando, anotando padrões, identificando brechas. Eu via quando uma oração tinha poder, e quando era apenas palavras vazias. Eu sabia quando alguém orava por hábito, e quando orava com autoridade real. E meu trabalho era simples: interromper as orações poderosas, antes que causassem dano ao nosso reino. Você precisa entender que o mundo espiritual é mais real que este mundo físico que você vê. Tudo o que acontece aqui foi decidido primeiro lá. Cada doença, cada crise financeira, cada separação, cada acidente, são missões planejadas, discutidas, aprovadas em conselhos das trevas. E a única coisa que consegue cancelar essas missões são orações específicas feitas no tempo certo. Por isso, eu existia, para garantir que essas orações nunca fossem feitas, ou nunca chegassem ao destino. Fui treinada nos segredos mais profundos, aprendi a linguagem dos espíritos, conheci os horários em que o mundo espiritual está mais ativo, descobri os pontos fracos da fé humana, e usei todo esse conhecimento para destruir vidas durante quase 2 décadas, até o dia em que encontrei 3 cristãos que oravam de uma forma que nunca tinha visto antes. E suas orações não apenas resistiram aos meus ataques. Elas me atingiram, me feriram, espiritualmente. E começaram a quebrar as correntes que me prendiam às trevas. Mas isso vou contar mais adiante. Agora você precisa entender quem está falando com você. Não sou uma teórica. Não li sobre isso em livros. Eu vivi do outro lado. Eu sei exatamente o que funciona e o que não funciona contra a feitiçaria. E vim expor isso hoje. A primeira vez que entrei conscientemente no mundo espiritual, eu tinha 19 anos e estava em um porão, na zona oeste de São Paulo. Haviam 13 pessoas naquele círculo, todas vestidas de vermelho escuro, e uma mulher que todos chamavam de mãe. Ela tinha olhos que pareciam atravessar sua alma. Naquela noite, bebi um líquido amargo que me fizeram jurar nunca revelar os ingredientes. E então aconteceu. Meu corpo ficou duro, mas minha consciência se soltou. Foi como se eu saísse de mim mesma, e de repente podia ver 2 realidades ao mesmo tempo. Vi meu corpo lá caído no chão do porão, mas também vi outra dimensão sobreposta a essa. Haviam criaturas ali, sombras com formas quase humanas, mas distorcidas. Algumas tinham asas, outras se arrastavam, e todas elas olhavam para mim com uma mistura de curiosidade e fome. Mãe disse que aqueles eram meus guias e que eu precisava aprender a trabalhar com eles. Nos meses seguintes fui treinada a entrar e sair dessa dimensão espiritual, com facilidade. Aprendi que cada pessoa tem uma aura, uma espécie de campo energético ao redor, e essa aura muda de cor dependendo do estado espiritual da pessoa.
Cristãos verdadeiros têm uma luz dourada ou prateada que incomoda os olhos no mundo espiritual. É como olhar para uma lâmpada forte. Por isso muitos feiticeiros evitam cristãos que realmente oram. Mas descobri algo pior. Descobri que a maioria dos cristãos que eu encontrava não tinha essa luz forte. Eles tinham uma luz fraca, tremulante, fácil de apagar. Mãe me explicou que isso acontece porque eles não sabem orar corretamente. Eles repetem palavras decoradas, fazem orações de hábito, pedem coisas sem fé real. E essas orações não chegam a lugar nenhum. Ficam girando ao redor deles como fumaça que se dissipa. Minha função era monitorar especificamente 3 tipos de alvos. Primeiro, líderes cristãos que estavam causando dano real ao reino das trevas. Pastores, missionários, evangelistas, que estavam tirando pessoas da nossa influência. Segundo, famílias inteiras que precisavam ser destruídas, porque representavam gerações futuras de cristãos fortes. Terceiro, jovens com chamados proféticos que, se permitidos crescer espiritualmente, se tornariam guerreiros perigosos. Quando recebia uma missão, eu ia até a casa da pessoa no mundo espiritual. Não fisicamente, mas em projeção astral. Conseguia ver através das paredes, ouvir conversas, sentir emoções, e principalmente, conseguia ver quando eles oravam. Via as palavras saindo de suas bocas, como correntes de luz subindo. E meu trabalho era cortar essas correntes antes que chegassem muito alto. Usávamos várias técnicas. Distração era mais simples. Fazíamos o telefone tocar, uma criança chorar, uma lembrança urgente aparecer na mente. Qualquer coisa para quebrar a concentração. Quando a pessoa se distraía, a corrente de luz da oração se partia e caía de volta. Dúvida era outra arma poderosa. Sussurrávamos pensamentos na mente da pessoa, enquanto ela orava. Isso não está funcionando. Deus não está ouvindo você. Você não é digno. E se a pessoa concordasse com esses pensamentos, a oração perdia força imediatamente. Mas haviam cristãos que não importava o que fizéssemos, suas orações passavam. Eu via as correntes de luz subindo, 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 até desaparecer em uma dimensão que eu não conseguia acessar. E quando isso acontecia, sabíamos que havíamos perdido. Aquela oração chegou ao trono, e uma resposta viria. Foi observando esses cristãos que nunca conseguíamos bloquear que descobri as 3 orações. 3 tipos específicos de declarações que carregavam um poder que nada no reino das trevas conseguia resistir. E vou revelar cada uma delas agora, mas preciso que você preste atenção total, porque o inferno não quer que essa informação se espalhe. Então pause tudo, desligue distrações, e escreva nos comentários agora: Senhor, abre meus olhos espirituais, porque o que vem a seguir vai mudar sua forma de orar para sempre. A primeira oração que descobri ser impossível de bloquear foi a oração de entrega total. Foi em Belo Horizonte, quando recebi uma missão de destruir uma enfermeira chamada Ana Paula. Uma colega invejosa nos contratou para fazê-la cometer um erro médico que a levasse à prisão. Passei semanas colocando espíritos de confusão ao redor dela no hospital. Provocava esquecimentos, insônia, cansaço extremo. Finalmente chegou o dia decisivo. Ela estava aplicando uma medicação, e eu coloquei um espírito tão forte, que ela pegou a ampola errada, a que mataria o paciente em minutos. Mas no exato momento, antes de aplicar a injeção, Ana Paula fechou os olhos e fez uma oração de 3 segundos. Jesus, eu não consigo sozinha. Toma o controle agora. Eu entrego tudo a ti. Faz o que precisa ser feito através de mim. Uma luz explodiu ao redor dela, me jogando para trás no mundo espiritual. Os espíritos foram desintegrados instantaneamente. Vi mãos enormes e luminosas guiarem a mão dela de volta, fazendo ela perceber o erro e pegar a medicação correta. Voltei furiosa para a Irmandade. Mãe disse algo assombroso. A oração de entrega é a mais perigosa, porque tira o controle das mãos do humano e coloca nas mãos dele, e quando ele age diretamente, não temos defesa. A segunda oração impossível de bloquear foi a oração de sangue. Não apenas mencionar o sangue de Jesus, mas aplicá-lo com fé específica e autoridade. Havia um empresário em Curitiba, à beira da falência. Tínhamos amarrado suas finanças, destruído contratos, afastado o cliente. Em 6 meses ele perdeu 70% do faturamento. Até que uma noite às 3 da manhã, ele acordou e orou diferente. Eu aplico o sangue de Jesus
sobre minha empresa agora. Todo feitiço é desfeito pelo sangue. Toda amarração financeira é quebrada pelo sangue. Eu declaro que o sangue de Jesus fala mais alto que qualquer maldição. As palavras dele me machucavam fisicamente. Cada menção do sangue era como ácido. Vi as amarrações pegarem fogo e virarem cinzas. Os espíritos gritaram e fugiram. Em 15 minutos ele desfez 6 meses do nosso trabalho. Quando relatei isso, mãe disse: o sangue dele é a única arma que não temos como enfrentar. Se um cristão entende o poder do sangue e sabe aplicá-lo com fé, nos tornamos impotentes. Mas a terceira oração era a que eu mais temia: adoração em meio ao caos. Vi isso em Porto Alegre. Uma família jovem que tínhamos destruído completamente. Marido desempregado. Filha gravemente doente. Carro destruído. Casamento à beira da separação. A esposa estava destroçada, questionando se Deus existia. Eu já celebrava a vitória. Mas numa quinta à noite, depois de mais um dia horrível, essa mulher foi ao quintal, levantou as mãos e com lágrimas começou a adorar. Deus, eu não entendo nada. Mas eu sei quem tu és. Eu sei que tu és bom, mesmo quando nada parece bom. Eu te adoro, não pelo que tens feito, mas por quem tu és. A cada palavra, a escuridão sobre aquela casa rachou como vidro. Luz vazou pelas rachaduras. Os espíritos se contorceram e fugiram. E então vi anjos descendo. Um exército inteiro cercou aquela casa, criando um muro impossível de penetrar. Mas o que me quebrou foi ver a paz no rosto daquela mulher quando terminou de adorar. Uma paz que não fazia sentido, em meio ao caos total. E algo dentro de mim gritou: eu quero isso. Eu quero conhecer esse Deus que ela adora. Aquela foi a primeira rachadura no muro que me prendia às trevas. Nos 3 meses seguintes, depois de ver aquela mulher adorando, comecei a mudar por dentro. Continuava fazendo meu trabalho na Irmandade. Mas algo estava diferente. As missões não me davam mais satisfação. Ver o sofrimento das pessoas começou a me incomodar. E pior, comecei a ter sonhos. Sonhos onde eu via aquela luz dourada que emanava dos cristãos verdadeiros, e nessa luz havia uma figura que eu não conseguia enxergar claramente, mas que me chamava pelo nome. Tentei. Mergulhei mais fundo nos rituais, tentando apagar aquela inquietação. Mas, quanto mais eu tentava me afundar nas trevas, mais essa luz dentro de mim crescia. Foi numa sexta-feira, durante uma reunião da Irmandade, que tudo desmoronou. Mãe estava distribuindo novas missões, e a minha era destruir um pastor, jovem que estava tirando muitos jovens das drogas e do crime. Ela me entregou uma foto dele, e quando olhei para aquela foto, pela primeira vez em 17 anos, senti nojo de mim mesma. Aquele homem estava salvando vidas, e eu ia destruí-lo. Naquele momento levantei e disse que não faria aquela missão. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Ninguém jamais havia recusado uma missão. Mãe me olhou com aqueles olhos penetrantes e disse: você sabe que não pode sair. Você fez juramentos. Bebeu do sangue. Você é nossa para sempre. Mas algo em mim havia quebrado definitivamente. Respondi: eu vou sair. Não sei como, mas vou encontrar um jeito. Saí daquela sala e soube que tinha assinado minha sentença de morte. Naquela mesma noite os ataques começaram. Espíritos que antes me obedeciam agora me atacavam. Sentia garras invisíveis me arranhando durante o sono. Ouvia vozes ameaçadoras o tempo todo. Meu corpo começou a definhar. Em uma semana perdi 6 quilos. Não conseguia comer. Não conseguia dormir. Estava morrendo, e sabia disso. Foi quando me lembrei das 3 orações. Se elas funcionavam para os cristãos, talvez funcionassem para mim. Mas eu nem sabia orar. Nunca tinha falado com Deus, exceto para blasfemar contra Ele. Numa terça-feira de madrugada, tremendo no chão do meu quarto, cercada por sombras que sussurrava minha morte, forcei minha boca a se abrir e disse as primeiras palavras de entrega da minha vida. Jesus, say tu existes. Se tu realmente recebe qualquer pessoa, eu entrego minha vida a ti agora. Eu não sei fazer nada certo, mas eu entrego tudo. Me salva. O que aconteceu a seguir é difícil de descrever. Foi como se um tornado de luz entrasse no meu quarto. As sombras foram varridas instantaneamente. Senti braços me levantando do chão, embora não houvesse ninguém fisicamente ali. E pela primeira vez em 17 anos senti paz. Chorei durante 2 horas seguidas. Não de tristeza,
mas de alívio, como se um peso de toneladas tivesse sido tirado de cima de mim. Mas sabia que a batalha não tinha terminado. A Irmandade não ia me deixar ir facilmente. Precisava da segunda oração. No dia seguinte, comecei a declarar o sangue de Jesus sobre minha vida. Eu nem entendia completamente o que estava fazendo, mas repetia: o sangue de Jesus quebra todo juramento que fiz. O sangue de Jesus anula todo pacto. O sangue de Jesus me liberta de toda aliança com as trevas. E a cada declaração sentia coisas se quebrando dentro de mim, como correntes invisíveis se partindo. Memórias dos rituais começaram a perder o poder sobre mim. Os símbolos que tinham sido marcados na minha pele no mundo espiritual começaram a desaparecer. Em 2 semanas de declarar o sangue diariamente, os ataques diminuíram drasticamente. Mas o momento definitivo veio quando implementei a terceira oração. Estava passando pelo pior dia desde que tinha saído da Irmandade. Perdi meu emprego, fui despejada do apartamento, não tinha dinheiro, não tinha para onde ir, e sentada na calçada com uma mochila contendo tudo que me restava no mundo. Fiz o que aquela mulher em Porto Alegre tinha feito. Levantei meu rosto para o céu e comecei a adorar. Eu não sei como vai ser amanhã, Jesus, mas eu te adoro. Eu perdi tudo, mas eu te adoro. Eu te adoro porque tu me tiraste do inferno. Eu te adoro porque tu me aceitaste quando eu não merecia. Enquanto adorava ali na rua, indiferente às pessoas passando e olhando, senti algo se estabelecer dentro de mim. Uma certeza absoluta de que eu pertencia a Ele agora, e nada poderia me arrancar de suas mãos. Naquela mesma tarde, uma senhora parou e perguntou se eu precisava de ajuda. Ela me levou para a igreja dela, me deu abrigo, me conectou com pessoas que me ajudaram a reconstruir minha vida. Em 6 meses eu tinha um novo emprego, um lugar para morar, e mais importante, uma família espiritual. Hoje, 5 anos depois, sou completamente livre, não tenho mais pesadelos, os espíritos não me atormentam. As vozes pararam, e eu uso o conhecimento que tenho do mundo espiritual, não mais para destruir, mas para ensinar o povo de Deus como se proteger e como guerrear. Por isso estou aqui hoje revelando essas 3 orações, porque elas me salvaram, e elas podem salvar você também. Agora preciso ensinar você como usar essas 3 orações de forma prática e poderosa na sua vida, porque não adianta apenas saber que elas existem. Você precisa saber como, quando e de que forma declará-las, para que tenha o efeito máximo. A primeira oração, a de entrega total, precisa ser feita, especialmente em momentos de crise, ou quando você sente que perdeu o controle da situação. Mas atenção! Não é apenas falar palavras bonitas, é você reconhecer genuinamente que não consegue resolver aquilo sozinho, e que precisa que Deus assuma o controle. Eu vi cristãos orando, entregando, mas continuando a tentar manipular as circunstâncias, forçar portas, controlar pessoas. Isso não é entrega. Entrega real é quando você solta tudo nas mãos de Deus e descansa, mesmo que tudo pareça estar desmoronando. Quando você faz isso com sinceridade, ou se o say move, deixe-me dar exemplos práticos. Se você está enfrentando uma situação financeira impossível, em vez de ficar desesperado procurando soluções por todos os lados, pare e faça esta oração. Jesus, eu não tenho mais recursos, não sei de onde virá a provisão, mas eu entrego esta situação a Ti agora. Toma o controle das minhas finanças. Abre portas que só Tu podes abrir. Eu descanso em Ti. Se você tem um filho rebelde, que não quer saber de Deus, em vez de tentar forcá-lo ou manipulá-lo, ore assim: Senhor, eu entrego meu filho nas Tuas mãos agora. Eu não posso mudar o coração dele, mas Tu podes. Eu renuncio ao controle e confio que Tu farás o que é melhor. Age na vida dele do Teu jeito e no Teu tempo. E depois de orar isso, você precisa realmente soltar, parar de tentar controlar. Esse é o sacrifício que a entrega exige, e é esse sacrifício que libera o poder. A segunda oração, a do sangue de Jesus, deve ser usada especificamente contra feitiçaria, maldições, amarrações espirituais e opressões demoníacas. E aqui vai um segredo que aprendi do lado das trevas. O sangue de Jesus precisa ser aplicado, não apenas mencionado. Aplicar significa você declarar especificamente sobre que área da sua vida está colocando o sangue. Se você sente que há uma amarração financeira, você declara: eu aplico o sangue de Jesus sobre minhas finanças agora. Toda amarração,
é desfeita pelo sangue. Todo bloqueio é removido pelo sangue. Toda maldição de pobreza é quebrada pelo sangue. Se você sente opressão mental, pensamentos suicidas, depressão que não tem causa natural, você declara: eu aplico o sangue de Jesus sobre minha mente agora. Todo espírito de tormento sai pelo poder do sangue. Toda opressão é quebrada. Minha mente pertence a Jesus, está coberta pelo seu sangue. Se você sente que há feitiços sendo feitos contra você, e acredite, isso é mais comum do que as pessoas imaginam. Você declara: eu aplico o sangue de Jesus sobre minha vida agora. Todo trabalho de feitiçaria feito contra mim é anulado pelo sangue. Todo feitiço volta para quem enviou. Toda inveja, toda maldade direcionada a mim é bloqueada pelo sangue de Jesus. E quando você faz isso, no mundo espiritual, acontece exatamente o que eu vi naquele empresário em Curitiba. As amarrações pegam fogo. Os espíritos fogem. Os feitiços se desfazem. Mas você precisa fazer isso com convicção. Não adianta declarar o sangue com dúvida no coração, ou como se estivesse apenas repetindo uma fórmula. Precisa ser com fé, com autoridade, sabendo que aquele sangue derramado na cruz, há 2000 anos, ainda tem poder hoje. A terceira oração, a adoração em meio ao caos, é talvez a mais difícil, porque vai contra toda a lógica humana. Quando tudo está desmoronando, nossa tendência natural é reclamar, questionar, entrar em desespero. Mas adorar em meio à tempestade é uma arma espiritual devastadora. Sabe por quê? Porque a adoração é a linguagem do céu. Quando você adora, você está falando a língua que os anjos falam, a língua que ressoa no trono de Deus. E essa frequência espiritual expulsa toda a escuridão. Eu vi isso inúmeras vezes. Um cristão sendo atacado, cercado por demônios no mundo espiritual, mas no momento em que abre a boca para adorar, os demônios se contorcem e recuam. É como se a adoração fosse um som que causa dor física neles. Por isso, quando você estiver enfrentando seu momento mais escuro, abra sua boca e adore. Não precisa ser com música. Não precisa ser em voz alta se você não puder. Mas, adore. Diga a Deus: eu não entendo o que está acontecendo, mas eu sei que tu és fiel. Eu te adoro em meio a esta dor. Eu te adoro mesmo sem ver a solução. Eu confio em ti. E fique atento, porque quando você faz isso, a mudança pode não acontecer imediatamente no natural, mas no espiritual, a batalha já foi vencida. Os anjos já cercaram você. A proteção já está ativada. A resposta já está a caminho. Deixe-me dar um último ensino crucial. Essas 3 orações funcionam isoladamente, mas quando você as combina, o poder se multiplica. Se você está enfrentando uma guerra espiritual pesada, use as 3 juntas. Comece com entrega. Jesus, eu entrego esta situação a ti. Continue com o sangue. Eu aplico o sangue de Jesus sobre esta batalha agora. E termine com adoração. Eu te adoro, porque tu já venceste. Eu te louvo, porque a vitória já é minha. Faça isso diariamente, e observe como em poucas semanas, sua situação vai começar a mudar. Não desista. Não pare, mesmo que pareça que nada está acontecendo. No mundo espiritual, suas orações estão destruindo fortalezas, quebrando correntes, expulsando demônios. E em breve você verá o resultado no mundo natural. Agora eu preciso que você faça algo. Escreva nos comentários: eu não vou desistir da oração. Declare isso porque sua declaração pública fortalece seu compromisso, e também encoraja outros que estão lendo. Hoje você descobriu algo que o inferno não queria que você soubesse. 3 orações específicas que destroem toda a missão de bruxaria contra a sua vida. A oração de entrega total que tira o controle das suas mãos e coloca nas mãos de Deus, ativando intervenção direta do céu. A oração do sangue de Jesus, que quando aplicada com fé e autoridade desfaz feitiços, quebra amarrações e expulsa demônios. E a adoração em meio ao caos, que muda a atmosfera espiritual. Traz anjos e estabelece a vitória antes mesmo de você ver no natural. Eu sei disso porque passei 17 anos do outro lado, tentando impedir que cristãos orassem dessa forma. E posso garantir a você que não existe poder nas trevas que resista a essas 3 orações, quando feitas com fé genuína. Mas agora você tem uma escolha. Pode fechar este vídeo e esquecer o que ouviu, voltando a orar de forma casual, sem estratégia espiritual. Ou pode tomar a decisão de implementar essas 3 orações na sua vida a partir de hoje.
Não estou dizendo que será fácil. Entrega exige você soltar o controle, e isso assusta. Aplicar o sangue exige você ter autoridade. E muitos cristãos têm medo de exercer autoridade espiritual. Adorar no caos exige você ir contra seus sentimentos. E isso é um sacrifício, mas é exatamente esse sacrifício, essa disposição de orar mesmo quando é difícil, que libera o poder sobrenatural. Os cristãos que me derrotaram quando eu era feiticeira não eram pessoas especiais, não eram super crentes. Eram pessoas comuns que simplesmente entenderam como orar, de forma estratégica, nos momentos certos. E você pode ser uma dessas pessoas. Você pode se tornar alguém que o reino das trevas teme. Alguém cujas orações não podem ser bloqueadas. Alguém que quando abre a boca para orar, o inferno treme. Imagine sua vida daqui a 3 meses. Se você começar a orar dessa forma, todos os dias, aquela situação financeira impossível finalmente resolve. Aquele filho rebelde volta para casa. Aquele casamento à beira do colapso se restaura. Aquela doença que os médicos não conseguem curar desaparece. Aquela depressão que te paralisa se quebra. Tudo isso é possível quando você ora com as armas certas nos momentos certos. E hoje você recebeu essas armas. Agora use-as. Não guarde esse conhecimento só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que está enfrentando guerra espiritual, com aquele amigo que está sendo atacado e não sabe como se defender, com aquele familiar que está perdendo a batalha porque não conhece essas estratégias. Você pode ser o instrumento que Deus usa para levar libertação a essa pessoa. E antes de você ir, quero que faça 3 coisas agora mesmo. Primeiro, escreva nos comentários: o inferno treme quando eu oro. Declare isso publicamente, porque sua declaração tem poder, e também fortalece a fé de quem vai ler. Segundo, compartilhe este testemunho. Não deixe que essa revelação morra aqui. Existem milhares de cristãos orando sem estratégia, sendo derrotados porque não sabem quando e como orar. Seja você quem leva essa mensagem até eles. Terceiro, inscreva-se neste canal e ative o sininho. Porque vou continuar trazendo revelações como essa. Vou continuar expondo as estratégias das trevas e ensinando você a vencer. Este canal é uma escola de guerra espiritual. Um lugar onde você vai aprender o que o inferno não quer que você saiba. Lembre-se, você não está sozinho nessa batalha. Existem milhares de guerreiros assistindo isso agora, aprendendo as mesmas estratégias, se armando para a mesma guerra. E juntos, somos um exército imparável. Eu era do lado das trevas, eu conhecia todos os segredos, todas as estratégias, todos os pontos fracos. E agora usa esse conhecimento para destruir as obras do diabo e libertar o povo de Deus. Então vá e ore. Use essas 3 armas. Entregue suas batalhas a Deus. Aplique o sangue de Jesus sobre sua vida. Adore em meio ao caos. E observe como o céu se move a seu favor. Suas orações vão destruir toda a missão de bruxaria. Vão quebrar toda a corrente. Vão expulsar todo o demônio. Vão trazer a vitória que você tanto esperou. O inferno vai tremer quando você orar. E sua vida nunca mais será a mesma. Que Deus abençoe você. Que Ele te dê sabedoria para orar estrategicamente. Que Ele te dê autoridade para destruir as obras das trevas. E que suas orações sejam tão poderosas que o reino das trevas tenha que recuar. Em nome de Jesus. Amém.